pessoal, estamos no Isso Pode Ajudar e nesta semana estamos com a Andrea Eichmer. Espero até o último conseguir falar o nome dela completo e correto. Onde ela é fonoaudióloga e tem especialidade em otoneurologia. No primeiro programa, ela falou o que é a área, onde ela consegue atuar e ajudar as pessoas de uma forma um pouco diferente. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, Edivaldo. E eu que agradeço você ter vindo, trazer todo o conhecimento aqui para todos e esclarecer um pouco da sua área, que ajuda muitas pessoas, que as pessoas não têm dimensão. O que é labirintite? Labirintite é um quadro raro. É raro? É raro. Apesar das pessoas estarem muito habituadas, né, até colegas da área, encaminha o paciente com labirintite. É um quadro raro, responde aí por cerca de 2% dos quadros de tontura. E a labirintite... Gente, então tem muita gente medicada. É assustador. É assustador. E acontece quando existe uma inflamação no labirinto, né? Como uma otite, uma inflamação do ouvido, uma amidalite, uma inflamação da amígdala. A labirintite seria uma inflamação do labirinto. Mas de longe, não é o quadro mais comum. Tá. Uma dúvida, mas aí é uma dúvida minha e não são das perguntas que os meus clientes mandaram. O rompimento do tímpano por um processo infeccioso, quando ele reconstrói, tem perdas significativas de audição? Ou pode ser que sim, ou pode ser que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente, se for só alguma alteração na membrana, né? Ocorre mesmo o rompimento ou é mito? Ocorre. Tá. O paciente, por exemplo, pode ter uma infecção onde acaba ficando uma quantidade grande de secreção aqui, pus, catarro, e força a membrana para fora. Então, para o catarro, para o pus conseguir sair, ele extravasa, ele rompe. E dói bastante. Tá. Né? Agora, a parte sensorial da audição está aqui na cóclea. Então tá longe, né? Você vê, dificilmente o paciente vai ter uma perda muito grave por conta de um rompimento no tímpano. É mais por ruídos e... Pela própria idade, né? Ruído, algumas doenças, alguns remédios, alguns tipos de antibióticos, por exemplo. Sim, gente, tem antibiótico que é ototóxico, né? Exatamente. Né? E aí, geralmente, ele não poupa ou o labirinto ou a cóclea, né, que é onde tem a audição. Geralmente o paciente vai vir com o combo completo ali. A perda total do equilíbrio e a perda de audição também. Tá. Labirintopatias. O que difere da labirintite? A labirintite é um tipo de labirintopatia. Tá. Né? Então a labirintopatia é como se fosse um leque ali, onde a gente encaixa todas as patologias. Que enquadraria tudo aquilo que você citou no primeiro. Pode enquadrar a parte emocional, como um uso de polifarmácia, pode... Tudo que interfere. A causa, né? Não seria o nome das doenças. A gente tem outras doenças que podem ser causadas, sim, pela questão da polifarmácia, estresse crônico, inflamação crônica, enfim. Mas labirintopatias a gente tem mais de 100 tipos. Mais de 100 tipos. E qual é a mais prevalente no consultório? O que chega mais lá para você? Olha, uma que é muito comum e que tem até um nome curioso, o pessoal fala que é a tontura dos cristais. Não sei se você já ouviu falar. Não é minha área. Que é muito comum, né? O pessoal até chega e fala assim, mas doutora, o que tem a ver cristal? É alguma coisa holística? Assim, não é nada holístico. Mas a gente tem no labirinto algumas estruturas, eu vou mostrar aqui na maquete para vocês, formadas de carbonato de cálcio, parece um grãozinho de areia. Elas têm uma função específica ali, mas às vezes elas se deslocam. E aí vem com uma tontura bem desconfortável, mas por outro lado, é um quadro super... E ela se desloca por queda? Pode ser uma pancada na cabeça, é muito comum mulher na época da menopausa, pela diminuição do estrogênio, deficiência de vitamina D, e tem casos que a gente não vai conseguir identificar o porquê que saiu, né? Mas para vocês entenderem o que é isso aqui, é uma maquete, então maior, muito ampliada, para facilitar, de um labirinto. No caso esse aqui é um do lado direito, ó, né? Lembra que eu falei que o nosso labirinto é um sensor de movimento, e cada labirinto vai ter 5 sensores diferentes para movimentos diferentes. Então a gente tem essas alças aqui, que a gente chama de canais semicirculares. É como se fosse um canudinho, ele é oco por dentro, tem um líquido.
e que são sensores de velocidade, de aceleração. Então, sempre que eu coloco aceleração na minha cabeça, seja devagarzinho ou rápido, em qualquer direção, eu sempre vou ter um parzinho, pelo menos, funcionando ali. Né? Normalmente, um estimulando, o outro inibindo. Então, os canais semicirculares, por isso que eu tenho um para frente de cada lado, um para trás de cada lado e um para cada lado, para que qualquer movimento que eu faça, eu tenha um canalzinho ali predominante sendo estimulado. E aqui no fundo, a gente tem outros 2 sensores aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas vermelhas aqui? Isso está representando o tal dos cristais. Esses outros 2 sensores que são sensíveis à variação da gravidade, sendo que um deles vai perceber, por exemplo, um elevador subindo ou descendo, e o outro percebe, por exemplo, um carro acelerando ou dando ré. E lá nesses órgãos sensíveis à gravidade, todo mundo tem aquilo que o pessoal apelidou de cristal, que ao microscópio realmente se assemelha muito a um cristal. Que ele tem que estar ali justamente para fazer um peso nessas estruturas sensíveis à gravidade. E aí, por conta da baixa vitamina D, por conta de alguma pancada, do próprio envelhecimento das células, essas estruturas podem se degenerar e deslocarem. E se deslocar. Uma vez que degenerou, ela vai sair do lugar. Ponto. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que esses canaizinhos aqui são sensíveis à variação da aceleração. Sim. Então, imagina só, se o cristalzinho está aqui, eu estou em pé, o quadro clássico, ó, vou virar para cá para ficar mais fácil. Estou em pé, sentado, sei lá, eu vou deitar na cama, ó. Percebeu que ele mexeu? Nessa hora que ele mexeu aqui, ó, tava sentada, tava quietinho. Aí deitei, ele mexeu ali. Nessa hora a pessoa tem uma tontura que roda até ele parar de mexer. Passa rapidinho. Mas o mal-estar é tremendo. Tem gente que passa mal, vomita, o coração acelera, porque o cérebro entende, opa, corre que você tá correndo perigo. Né? Uma vez que ele deitou ali, ficou paradinho, passou. Mas aí ele vai levantar, vai rodar de novo. Eu trabalho com pacientes neurodegenerativos. Uma das causas de pacientes serem muito assustados na mudança de decúbito no leito em estágio avançado pode ser isso? Opa, aliás, é muito comum. E é algo, você entende que isso aqui é mecânico. Sim. Né? O remédio jamais vai resolver isso aqui. Não. E aí, qual que é a questão, né? Como é que a gente trata? Primeiro, identificar se aonde está, como? Avaliando o movimento dos olhos. Com um equipamento específico, enfim. Uma vez que eu identifiquei aonde está, se está solto, se está preso, eu vou aplicar uma manobra, chama manobra de reposicionamento canalicular, com a cabeça do paciente. E ele vai tomar o caminho correto. Isso, normalmente em uma sessão você já reposiciona aí pelo menos uns 80%. Então o paciente vem para pôr os cristais no lugar e sai achando que você é bruxa, né? Porque é impressionante, assim. Porque é muito comum no paciente já em estágio avançado de doenças neurodegenerativas, ele ficar assustado no manuseio do cuidador, né? Na hora de reposicionar no leito, mudança de decúbito, troca. E muitas vezes a gente tem uma ação achando que é da patologia, por conta do toque, né? Do toque, do manuseio, da forma que está fazendo. E então pode estar correlacionado por conta... Até porque é muito comum no idoso, né? E é algo que a gente resolve muito rápido. Muito rápido. Muito sem rico. Remédio. Isso aqui remédio jamais vai resolver. Sim, não tem como a farmacodinâmica conseguir fazer isso. É mecânico. É mecânico. Puramente mecânico. As causas de tontura estão totalmente correlacionadas a patologias cerebrais ou é mito? É mito. Essa pergunta chegou de cliente. É mito, né? Então, por isso que a área chama otoneurologia. Porque a pessoa, com certeza, se ela sente tontura recorrente, ela já associa algo catastrófico cerebral, né? Ela chega no consultório citando isso. Catastrofiza, com certeza, a grande maioria. Via de regra, é muito comum. Mas sim, a gente tem quadros neurológicos que cursam com tontura, até às vezes mimetizam um quadro desse. Por isso que a gente tem que saber o que está buscando, saber o que está avaliando, porque senão você não encontra quando você acha, né? Então, já tive alguns casos, inclusive trabalho de perto com alguns neuros, tem um específico, o paciente chegar com um monte de exame de imagem, às vezes, normal, e era um quadro neurológico. Criança também sente alterações do labirinto? Opa!
Você já ouviu criança que não consegue andar, às vezes, no banco de trás do carro? Sim. Super comum. Isso é Tem adultos, né? Inclusive, tem adultos que também. não conseguem, às vezes, mexer no celular mesmo no passageiro. Isso. E tem que ficar olhando para frente, porque senão... Isso não necessariamente é uma doença. A gente chama isso de cinetose. Né? A cinetose é uma falha na integração dos inputs, que eu falei, né? O equilíbrio nosso ele é resultado da informação visual, tanto que quando a gente fecha o olho, né, é mais desafiador de se manter em pé, da informação proprioceptiva, como a gente sente o corpo no espaço. Por isso que um idoso com uma neuropatia, por exemplo, ele tem mais desequilíbrio. E da informação acerca do movimento que vem lá do labirinto. Então essa integração, muitas vezes está tudo funcionando bem, mas a falha pode vir na integração dessas informações, do processamento vestibular. E dá para tratar também. Né? É muito comum isso em crianças que vão lá na frente ser o adulto enxaquecoso. É muito comum. Então, pessoas com enxaqueca também precisam de alguma avaliação dentro da sua área. Existe um quadro que se chama migrânia vestibular. Migrânia é equivalente para enxaqueca. Vestibular, labirinto. Que eu diria que está entre o primeiro e o segundo mais comum. Como faz o diagnóstico disso? O diagnóstico é essencialmente clínico. A gente não tem um marcador assim da doença. Então, a gente vai... excluir algumas condições e pela queixa do paciente você já consegue identificar. Normalmente é o paciente que tem muito desconforto em locais visualmente mais complexos, como shopping, mercado. Às vezes a mulher fala, meu marido tá tão chato, não quer mais ir no mercado comigo. O cara sente mal mesmo. Podendo ter manifestação física. Né? Se a gente põe ele numa plataforma de equilíbrio e mede com estímulo visual, você vai ver que o equilíbrio oscila por conta do estímulo visual. Né? Isso é muito comum em paciente que tem migrana, tanto ao alto movimento, ele vai ter desconforto, mas também ao movimento das coisas ao seu redor. É aquele paciente que fala às vezes assim, a camisa xadrez do meu marido está me incomodando. E hoje em dia a neuromodulação é um dos recursos que eu uso para tratar pacientes com esse perfil. Tem resultados assim fantásticos. O que é a neuromodulação? Eu ia entrar mais à frente, mas eu acho que é um assunto que eu acho que ocupa quase que um programa inteiro. A gente pode voltar no terceiro também com esse assunto. Sim. O que é a neuromodulação? A palavra ao pé da letra. Neuro, tecido nervoso, né? Muito predominante no cérebro, mas não só. Então a neuromodulação não precisa ser só aplicada ao cérebro. Você pode ter para neuropatia, você pode ter para... Enfim. E modulação é tudo aquilo que modifica. Né? Então a neuromodulação, existem aí alguns tipos de neuromodulação. Eu trabalho com neuromodulação não invasiva. Né? Então o paciente não tem dor, não tem desconforto. Trabalho principalmente com a estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação transcraniana por corrente alternada, que são um tipo de estímulo elétrico. De uma forma para que ninguém nunca tenha visto o que é isso. Então vamos lá. Como que é feito? São estímulos elétricos no cérebro de baixa potência, não... O paciente vai sentir às vezes uma formigadinha, uma coisa assim. Como se fosse um eletroencéfalo mesmo, colocam algum eletrodo. São eletrodos, né, que a gente embebe ali no soro fisiológico para conseguir ter uma boa impedância, ter uma corrente passando ali. E são aplicados em regiões, em focos, né, com um objetivo bem estabelecido. Então, a gente pode usar, por exemplo, em Parkinson, utilizo muito em córtex motor, em cerebelo, né, que o cerebelo é o maestro ali dos movimentos. Então, dentro desses tipos de corrente, a gente tem a alternada, a contínua. Eu posso fazer estimulação transcutânea, né, pela pele, do nervo vago, que é o maior nervo do corpo, também com objetivos bem definidos. E existe também a neuromodulação com a fotobiomodulação, que é um tipo de laser, o infravermelho. Né? Então o laser ele ultrapassa o crânio é um condutor, e a gente consegue atingir camadas mais superficiais do cérebro, córtex. Né, e até camadas mais profundas por sinalização. Então, melhorando o desempenho das células, produzindo mais ATP, diminuindo cascata inflamatória. Assim, ele vai regular aquilo que não está legal. Ele não vai agir, por exemplo, em uma coisa que não precisa.
mas ele regula aquilo que não está bem, ele potencializa o resultado das terapias convencionais. Então, um paciente que, vamos pegar o exemplo do Parkinson, né? Um paciente que precisa, muitas vezes, entrar com físio para trabalhar essa questão motora, melhorar, ou com preparador físico para melhorar a quantidade de massa magra, enfim. Se a gente entra com a neuromodulação antes ou durante essas terapias, a gente consegue um resultado muito melhor. Tá. Pacientes com demência, o que a neuromodulação pode favorecer? Isso também já é muito bem documentado, inclusive eu tenho experiência perto, na família. Tá. Né? Alzheimer, por exemplo, é algo que a gente consegue, uso bastante, tanto a contínua como a fotobiomodulação, mas a fotobiomodulação tem uma particularidade que a gente pode pulsar o laser em frequências específicas, alfa, beta, gama, enfim, são frequências que o nosso cérebro trabalha, né? E a gente consegue diminuir, por exemplo, a produção de beta-amiloide, que é algo que está muito presente aí no Alzheimer. Né? Então, assim, a gente não vai curar a doença, é uma condição crônica ali, mas a gente consegue, de imediato, retardar a evolução e conseguir, junto com alguma outra terapia cognitiva, enfim, uma melhora do quadro instalado já. Tá. Uma dúvida aleatória. Melhora o quadro do sono? Muito. Então, pessoas que têm problemas com sono ou medicamentos que não conseguem atingir o sono podem ser beneficiadas? Totalmente. Isso eu já fiz autoajuda, inclusive. Sim. Tá. E como que a pessoa pode procurá-la por esse problema? Porque problema com sono é uma coisa muito comum. Normalmente o paciente não vai me procurar por esse problema. Mas sabendo que você tem uma possibilidade não farmacológica, é uma possibilidade. Sim. Mas o que acontece é que muitos desses pacientes, com tontura, com zumbido principalmente, eles já têm uma dificuldade de sono por conta da condição. Então eu acabo trabalhando essas áreas também. E tem um reflexo positivo. Claro, o sono é super importante, né? Na fase do sono que a gente estimula regiões do cérebro relacionadas à memória não declarativa, que tem tudo a ver com a retenção da informação, principalmente do aprendizado motor. Né? Durante a noite o cérebro está ali trabalhando essas questões. Né? Então, se você treina, faz exercício, faz físico, mas não dorme bem, o seu cérebro não vai consolidar a informação. Então, o desempenho, você pode ser o melhor terapeuta que for, não vai ter o mesmo desempenho do que aquele paciente que consegue dormir bem. Certo. Quais exames conseguem diferenciar doenças do labirinto e problemas neurológicos ali? O paciente geralmente vem para você provavelmente já com resultados de exames de imagem, já vem meio que completinho. Onde que diferencia? Bom, eu tenho um exame que eu faço, que é muito utilizado na parte da autoneurologia, que é a avaliação oculomotora. A avaliação oculomotora pelos olhos, alguns movimentos, alguns reflexos. E assim, 94% dos casos de tontura com origem neurológica, eles vão ter manifestações primeiro na avaliação oculomotora do que na imagem. E muitas vezes você não vê na imagem. Né? O pessoal às vezes fica inconformado. Eu dou laudo lá falando alteração central e se procurar no cerebelo é capaz de se achar. Enfim, porque a gente consegue ter topodiagnóstico. Né? Pelo tipo de alteração que você pega ali na hora. Consigo dizer se é ponte, se é cerebelo, se é mesencéfalo, enfim. Mas nem sempre a gente pega na imagem. Porque a imagem é uma fotografia. Daquele momento. Tá vendo a função. Né? E muitas vezes a pessoa diz, mas a minha ressonância deu normal, eu fiz uma angiorressonância, deu normal. Angiorressonância padrão ouro, caríssimo. Deu normal, mas o exame está me mostrando que tem. Né? Então é um paciente que a gente precisa ir monitorando, precisa acompanhar pelo menos uma vez a cada 6 meses para ver se não aconteceu nada de diferente numa outra imagem. Né? Mas nem sempre os achados neurológicos vão estar na imagem. Perfeito. Isso é muito comum. Foi muito rico o segundo episódio. Que bom. André, como que fazemos para localizá-la, além do telefone que vai aparecer aqui? Estou na Rua Anchieta, 620. Também trabalho na Clínica Sinapse, com a doutora Núria, com a doutora Fernanda, com a Juliana.
Lá trabalho mais voltado para os idosos, né? Sim. Risco de queda, também olhando bastante para essa questão cognitiva. E no meu Instagram profissional. Qual que é? Andrea.eckmaier_otoneuro. Perfeito, então. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Trouxe muito conteúdo, enriqueceu muito conteúdo pra gente. Agradeço muito obrigado. demais. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94007 5391 ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo. Toda segunda-feira, às 15 horas, estamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.